Então, continuando aqui o nosso treinamento, como vocês podem visualizar, agora as barras foram lançadas. Lembrando, né, que todos os perfis que eu trabalhei aqui são perfis W150 por 13. Então, provavelmente a gente vai ter que alterar alguns perfis, né? Principalmente os do banzo superior, tal, que eu vou trabalhar com perfil dobrado. Mais um primeiro exemplo de lançamento de barras. Nós fizemos um primeiro lançamento. Fizemos aqui, utilizando o recurso de cotas, a introdução do tamanho dessas barras. Uma vez que a gente desenha barras no software, a gente já pode visualizar essas barras na geração de 3D. A geração de 3D fica no menu Ferramentas, Vista 3D, e eu vou usar o Estrutura Completa. Ele vai abrir uma janela chamada Modelo 3D. Eu vou ampliar essa janela aqui para gente. Então, só recapitulando, só recapitulando aqui, né? Como você abre o 3D, menu, ferramentas, ó, menu ferramentas, vista 3D, estrutura completa. Veja que as barras que você desenhou, o software gera aqui a visualização em 3D. Tá? Detalhe interessante, né, da janela de visualização em 3D é que ela tem uma série de recursos. Por exemplo, a minha visualização 3D pode ser que esteja diferente da de vocês, porque eu costumo fazer algumas configurações. Como eu faço essas configurações, né? Até, ó, já tem gente falando lá, poxa, minha barra tá vermelha, a outra tá verde, né? O que que acontece? Isso é muito comum, porque existe um botãozinho aqui, ó, chamado Elementos. Esse Elementos, tá, vai permitir, por exemplo, que eu habilite a renderização de materiais. Agora, ó, umas estão vermelhas e outras estão verde. Ah, mas eu quero ver o material. Tá vendo? Ó? Eu quero ver sem arestas, com iluminação, sem iluminação, o solo. Tá vendo? Ó? Então, elementos vai permitir que você tenha esses tipos de visualização. O padrão é esse aqui, ó, tá? Esse é o padrão. Assim que você abre, este é o padrão. A janela 3D, né, para você movimentar a estrutura, é o seu botão esquerdo do mouse, ó, pressiona ele, mexe o seu cursor do mouse, ó, que ele mexe a sua estrutura, tá bom? O scroll do mouse dá o zoom, ó, permite você dar zoom e permite você também, ó, pressionando, movimentar, tá bom? E lembrando, ó, você pode também mudar a cor do fundo. É o mesmo botãozinho ali, elementos, que você habilita. O software, ó, tem a cor branca, cinza, preta, azulada, cinza degradê e cinza com branco no meio. Essas duas opções aqui, ó, arestas e iluminação, elas são bem novas, novas mesmo. Saíram há poucos meses, né? Lembrando que eu estou numa versão muito recente, que é a versão 2020, e eu estou trabalhando com o que nós chamamos de release, uma release muito nova. Então esses dois recursos aqui, o aresta e o iluminação, são recursos novos, acabaram de sair. Tá? Então pode ser que na sua versão
quando você atualizar a release ou atualizar a versão, aí sim venha a apresentar essas duas novas opções, tá? São novíssimas, muito novas. Eu mesmo pouco trabalhei com essas duas opções, porque elas são bem recentes, tá bom? É claro que de versão para versão a gente pode alterar, né? A gente pode ter alteração nas opções aqui dentro do software. Como eu estou com a mais recente, pode ser que tenha uma diferençazinha entre a que a gente vai trabalhar, tá? Então, para gerar o 3D, basta ter barras. E uma vez que você tem a barra, o software vai permitir que você gere o 3D dessas barras, né? Como eu disse, eu fiz o desenho dessas barras e a partir do momento que eu desenhei, lembra, eu usei tudo perfil I, W150 por 13, tá? Só que eu não quero trabalhar tudo com W150 por 13. Eu quero W150 por 13 somente nesse pilar e nesse pilar. O resto dessas barras aqui, eu quero o perfil dobrado, o perfil C. Então eu vou alterar o meu perfil. Não é necessário você apagar e desenhar de novo. Você tem um recurso no menu barra chamado descrever, que vai permitir que a gente altere o perfil, tá? Então eu vou usar o recurso aqui, ó, menu barra descrever. Entrando no menu barra descrever, seleciona as barras que você quer alterar o perfil. Então eu vou pegar, ó, banzo superior esquerdo, banzo superior direito e essas duas outras barrinhas aqui, ó. Seleciona as barras que você quer alterar, clica com o botão direito do seu mouse e ele abre uma janela que a gente já conhece. A gente já trabalhou com essa janela hoje, a janela descrever. A única coisa que ela tem a mais é o perfil utilizado. Ou seja, esta obra tem W150 por 13. Então, o software vai deixando uma pequena memória aqui dos perfis que a gente está utilizando. Essas barras que eu selecionei, eu quero transformar elas em barra perfil dobrado. Eu quero trabalhar com a 100 por 50 por 2, por exemplo. Então, o que eu faço? Venho em seleção do material dobrado. Veja que eu tenho até já o perfil U dobrado aqui selecionado. E já tenho a minha biblioteca do Brasil, ó. É só procurar o 100 por 50 por 2, ó. Achei. 100 por 50 por 2 é um perfil dobrado da Gerdau, né? Um perfil de aço dobrado da Gerdau, talvez um dos mais comuns dos fabricantes do Brasil. Eu clico em aceitar aqui embaixo e a partir de agora o perfil que era W150 por 13 passa a ser um perfil de 100 por 50 por 2. Quer conferir? Gera um 3D da estrutura, ó. Ferramenta, vista 3D estrutura completa. Você já vai visualizar, ó, que o software fez a alteração. Olha aqui, agora é um perfil C, ó. Então eu tenho no lugar do W150 por 13, 2 perfil C. Então olha aqui no 3D, ó, como a partir do momento que eu alterei o perfil, ele colocou um perfil C. E claro, né, ele colocou um perfil C aqui, ó, numa disposição padrão do software. Mas eu não quero usar o meu perfil C, não dá para fazer um banzo com o perfil nessa posição, né?
É por isso que dentro do software nós vamos usar um próximo recurso do menu barra. Aí a gente já aprende a colocar o perfil na posição correta. Aqui no nosso software ele não chama de posição, ele chama de disposição. Interessante, né? Eu vou fechar aqui o modelo 3D. Ó, modelo 3D eu vou fechar. Como eu já vou arrumar essas barras, eu vou lançar só um banzo inferior, que aí eu já conserto a disposição desses perfis de uma única vez. Então eu vou desenhar uma barra nova aqui, ó, barra nova, e vou, ó, desenhar usando esse mesmo perfil 100 por 50 por 2, só selecionar aqui, ó, no perfil utilizado, daqui até aqui, ó. Pronto, finalizo com o botão direito do meu mouse, tá? Agora eu vou colocar o meu perfil na disposição correta que eu quero trabalhar. Para fazer isso, primeira coisa que eu vou fazer é voltar a visualizar a vista 3D, mas não a visualização 3D. Lembra do menu Vista? Nós ainda temos uma visualização, né, uma vista em 3D. Eu vou voltar a abrir ela, porque ele vai me facilitar enxergar a disposição da minha barra, tá bom? Então tá aqui, ó. Fui lá e abri pelo menu Vista a vista 3D. Tá aqui sendo apresentada mais uma vez a minha vista 3D. Quando a gente for trabalhar agora com a disposição do perfil, nós seremos apresentados a parte de eixo local da barra. Então, só para a gente relembrar, eu falei que esse carinha aqui, ó, bem no meu canto inferior esquerdo, chama-se eixo global da obra. Agora, nós seremos apresentados ao eixo local da barra. Eu vou acionar o comando e a gente vai visualizar o eixo local da barra. Entrando no menu barra, eu encontro descrever disposição. Então, para trocar o perfil, eu usei o descrever. E agora, para trocar a posição dele, né, para colocar ele na posição que ele será realmente executado, eu vou usar o descrever disposição. Clico em barra descrever disposição. Ele já trouxe até o nome da minha barra. Já estou visualizando informações da barra. Vou começar pelo meu banzo superior esquerdo. Paro o cursor em cima da barra e clico selecionando essa barra. Uma vez que você selecionou a barra, dá um zoom próximo da barra até que o software te apresente o eixo local da barra. Olha o eixo local da barra aqui, ó. Tá aqui, ó, eixo local da barra. Notem que o meu eixo local da barra está diferente do meu eixo global da obra. É importante visualizar o eixo local, principalmente para você posicionar, né, a sua barra no local certo, da maneira correta. Então, a minha boca está virada para o lado, né? Ela está virada no sentido do eixo global no X negativo. Eu vou ter que trocar para Z negativo. Mas aí eu não uso o eixo global. Eu vou ter que usar o eixo local. A barra está selecionada. Eu estou visualizando o eixo local da barra, confirmo a seleção com o botão direito do meu mouse. E ele me traz uma janela
de nome descrever disposição. No caso desse meu banzo superior esquerdo, é até bastante simples. Por quê? Porque ele já traz a posição que eu desejo aqui no ângulo de rotação. Então, na parte superior, ele tem, ó, 4 exemplos de disposição já pré-definidos. E notem que conforme eu mudo a disposição, ó, ele me mostra essa disposição aqui na posição. Tá vendo? Eu quero ele de boca para baixo. Então eu já vou escolher, ó, a posição que ele chama de menos 90. Essa janela também é interessante porque ela muda a posição de inserção do perfil. Tá vendo a janela posição aqui? Ela não é única e exclusivamente para visualização. Ela tem também recursos para alterar a posição que o nosso perfil foi inserido. O nosso perfil foi desenhado e inserido pelo eixo de inércia, mas eu posso trocar a partir do cursor do mouse, ó, para qualquer um desses 9 pontos existentes no meu perfil, ó. Então eu já vou virar o meu perfil e já vou fazer até uma outra opção. Eu vou pegar e vou selecionar este ponto aqui, ó, como o ponto que eu fiz a inserção. Porque aí quando eu for desenhar as terças, ela vai ficar exatamente em cima do meu banzo. Então eu usei a opção menos 90, ou rotação de menos 90 graus, e já clico em cima da nova posição. Fez a configuração de eu aceitar. Agora a rotação e a posição já foram alteradas. Vou fazer, ó, a mesma coisa com o banzo superior direito. Comando tá acionado, tá vendo, ó? É só parar em cima da barra, selecionar ela e clicar com o botão direito. Praticamente a mesma coisa, ó. Posição menos 90, ponto de inserção parte superior desse perfil. Aceito. Se você visualizar o 3D, você já vai visualizar que ambos estão com uma opção, ó, alteradas, ó. Tá vendo aqui, ó? Os dois já estão, ó, na posição correta, ó. Vou até virar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, ó. Tá bom? Agora eu vou mexer no banzo inferior. Olha o banzo inferior aonde tá, ó. Também tá virado errado, ó. Então vamos lá no menu, ó. Barra, descrever disposição. Agora eu vou pegar o meu banzo inferior, ó. O banzo inferior eu quero ele de boca para cima, diferente do banzo superior. Então, ó, barra descrever, seleciona a barrinha, botão direito do mouse. Agora eu quero ele de boca para cima. Tá vendo ali, ó? Rotação que ele chama
90. Aceito. E ele alterou, tá? Esse daqui eu não preciso trocar porque não vai ter barras abaixo dele. Então eu posso deixar pelo próprio centro, tá? A não ser que você queira realmente ter um acabamento melhor, aí talvez seja interessante, mas aí é mais na visualização em 3D. Então, o bans inferior boca para cima, os dois bans superior boca para baixo. Vou consertar agora a disposição, ó, desta barrinha aqui, ó. Também é uma barra 100 por 50 por 2, ó, que tá lá do ladinho direito, que vai fazer o fechamento ali da minha treliça. É o mesmo comando, né? Ó, barra, descrever disposição, seleciono ela, botão direito do mouse. No caso, né, que nós estamos visualizando aqui, olha o eixo em azul, que é o Y. Tá? Esse eixo em azul que está nessa direção, ele tem que estar na direção contrária do verdinho ali, ó. Então, aqui na minha tela, ele está aqui, o azul, só que ele tem que virar para cá, ó. Então, é essa daqui também, acho, ó. É isso mesmo, ó, certinho. Então, eu vou pegar também a menos 90. E também vou pegar esse ponto de inserção. E ele vai fazer o quê, ó? A correção. Ó lá. Tá faltando uma pequenininha aqui ainda, né? Ó, eu fiz essa, fiz esta, fiz esta e fiz esta. Eu vou pegar agora essa daqui, ó. Então, o comando está ativo. O barra, descrever disposição. É só selecionar a barra, confirmar com o botão direito, escolher a opção que você quer trabalhar, de rotação, e posicionar. Tá? Olha agora a diferença na hora que eu gerar o 3D. Presta atenção. Ferramentas, vista 3D, estrutura completa. Olha a diferença já da parte superior, ó. Então, a disposição é importantíssimo. Aprender a trabalhar com a disposição é muito importante, tá bom? Eu até recomendo vocês fazerem o desenho e ir fazendo os exercícios. Saiba que na hora que você for colocar a disposição, você vai errar, não tem problema. Volta, entende a janela, tá? Entende o eixo local da barra e começa a fazer as suas disposições. Nós temos que deixar as nossas barras o mais real possível de como elas serão realmente executadas, tá? Isso é importantíssimo. Aprender a descrever a disposição é muito importante, tá? Às vezes você não precisa rotacionar a peça, é só ajustar o ponto de introdução. Quer ver um exemplo? Olha esse meu pilar aqui, ó. Ele foi desenhado pelo centro de inércia. Eu preciso dar uma deslocadinha nele, né? Olha o que eu vou fazer. Mesmo comando, ó. Barra, descrever disposição. Eu quero esse perfil aqui, ó. Seleciono ele, botão direito. Nesse caso, o eixo, ó, tá aqui. Eu quero ele aqui, ó. Aqui. Aí ele posiciona, ó. E do outro lado é o contrário. Quer ver? Vou até o outro lado.
E ó, seleciono, botão direito. Aí eu ponho aqui, ó, que é o contrário. Então eu nem rotacionei, eu só mudei o ponto que ele foi desenhado. Então, ferramentas, vista 3D, estrutura completa. Agora eu tenho um outro tipo de visualização, ó. Tá bom? Então, inicialmente, o que nós aprendemos aqui? Aprendemos a desenhar. Logo após aprender a desenhar, a gente aprendeu, se necessário, trocar o perfil. E também aprendemos a mudar a disposição da nossa barra, tá? Que é muito importante. A disposição da barra é importantíssimo, principalmente pela inércia da seção, tá? Tem que colocar a barra realmente como ela será executada. Eu preciso lançar, ainda hoje aqui com vocês, as barras que vão fazer parte da minha treliça e gerar o resto dos pórticos, e aí eu fico feliz na nossa aula de hoje, tá? Eu vou mostrar então um comando que vai me ajudar a desenhar a treliça. E aí eu já vou mostrar para vocês uma curiosidade aqui do software, numa apresentação do software que é curiosa, mas que também é bem importante aprender, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou entrar aqui no meu menu Vista e vou voltar a visualizar a frente, né, a vista da frente do meu pórtico. Pronto, ó. Então, estou apresentando aqui, mais uma vez, pelo comando Vista, a frente do meu pórtico. Eu vou usar um recurso que é um recurso dentro do software, do menu ferramentas, que vai me gerar os nós de referência para que eu desenhe a minha treliça. Para eu não precisar fazer conta de divisão, para não precisar fazer conta de comprimentos de barra, eu vou usar um recurso do software que vai me gerar nós com uma distância igual entre eles. E ao fazer isso, ele ainda vai me dar uma outra visualização curiosa. Vou começar pelo meu banzo superior esquerdo. Eu vou criar nesse meu banzo superior esquerdo 5 nós distante entre eles com a mesma distância. Então eu vou entrar neste recurso. O recurso é Ferramentas, menu Geração, Nós e Barras. Este recurso é muito legal. Ao acessar o menu Ferramenta, Geração, Nós e Barras, esse talvez seja um dos poucos comandos do software que eu seleciono uma barra não clicando nela, clicando no seu nó. Tanto faz o nó da direita ou da esquerda, você pegar em primeiro lugar, que não vai alterar. Então eu quero selecionar esta barra aqui. Então eu seleciono por esse comando os nós, ó. Pego um nó e depois pego um segundo nó. Quando eu selecionar os dois nós, veja que ele traz uma visualização do número 1, significa que tem um segmento de reta aqui entre esses nós. Confirmo com o botão direito do meu mouse. O software me fala quantas divisões de segmento você quer colocar dentro do segmento 1. Como eu disse, eu preciso de 5 nós. Então, eu preciso de 6 divisões. Então, eu vou
multiplicar o número de divisões. Esse número menos 1 é a quantidade de nós que eu gero. Antes de clicar em aceitar, prestem atenção na espessura dessa barra. Prestem atenção na espessura da barra agora que eu dou aceitar. Então, ele vai criar, ó, os nós de referência. Uma vez que ele criou esses nós intermediários, ele passou um traço mais grosso no lugar do antigo. Significa o quê? Por mais que eu tenha nós intermediários, essa barra ela não foi segmentada. Essa barra ela nasce, ó, aqui e morre aqui. E ele me criou, ó, 6 segmentos e 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pedacinhos. Não 6 segmentos, ele criou, na verdade, as divisões. A barra ainda nasce aqui e morre aqui. Por isso o traço mais grosso, ele me garante isso. Isso é uma confirmação, essa barra ainda é inteira. O traço mais grosso me garante isso. Eu vou dividir o outro lado, ó. O comando está ativo. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Seleciono o primeiro nó. Tanto faz o da esquerda ou da direita. Seleciono o segundo. Confirma com o botão direito. Coloca o número de segmentos que você quer. 6. E dá aceitar. Vai acontecer a mesma coisa, ó. E eu vou fazer isso também no meu banzo inferior. Só que agora, né? O banzo, como ele é maior, eu vou dividir em 12 ao invés de 6. Nó 1, nó 2, botão direito, 12 pedacinhos. Aceito. Perceba que ele criou os nós, ó, até na mesma direção. Olha como o software é preciso, né? Ele fez isso para eu desenhar agora, ó, as barras da minha treliça. Como eu disse, né, por mais que esteja aí com nós intermediários, esse traçado mais grosso me garante que a barra não foi secionada, tá? Não está segmentada essa barra, tá? Ela é uma barra inteira. As barras segmentadas podem influenciar no dimensionamento dos perfis. Se elas estiverem no mesmo alinhamento, não. Tá? O que ela pode influenciar na lista de materiais. Na lista ela vai alterar completamente. Tá? Fazer um exemplo, tá? Só para você entender. Eu criei aqui, né, ó, esses segmentos. Mas imagina, ele não criou uma barra. Não tem uma única barra. São vários pedacinhos. Tá? Eu até posso criar barras se eu quiser. Pelo menu barra, criar peça, eu crio as peças que eu quiser. Ó. Então eu quero uma peça daqui até aqui. Deseja criar? Sim. Veja que ele mudou completamente, ó, a visualização. Agora eu tenho uma peça aqui, uma peça aqui, uma peça aqui, tá? Olha se eu for gerar uma lista de materiais, né? Eu vou ensinar a gerar a lista de materiais, pode ficar despreocupado, mas só para vocês visualizarem, ó, eu vou gerar aqui rapidinho, ó, uma lista de materiais dessa barra que eu selecionei aqui, ó. Então, olha o que ele gerou aqui para mim, ó. Eu selecionei minha barra, mas ele disse, ó, que são várias pecinhas
de 1.667. Então, na hora de comprar, você vai comprar isso aqui, ó. Poxa, mas não é isso que eu quero. Eu queria um banzo inteiro. Então, o comando para voltar a criar aquela peça, ó, barra criar peça. A peça é daqui até aqui, porque ela é uma peça inteira. Eu retiro o que eu falei, né? Eu falei que não influencia. Influencia sim, principalmente na flecha. Ela tem que estar inteira, tá? Então ela não vai influenciar só no dimensionamento, ela vai influenciar até na visualização de flecha, na visualização de outros esforços. Então é importante que ela seja uma peça mesmo e seja levada em consideração. Ó, deseja criar a peça? Sim. E olha agora a diferença, ó, barra, que eu gerando uma lista de materiais que depois eu vou ensinar para vocês, ó. Isso quando a gente for aprender. Ó. Agora, ó, olha a lista de materiais. Em vez de várias pecinhas, uma peça única de 20 metros. Tá bom? Então tem diferença sim, tá? Até mesmo na visualização dos esforços, esse tipo de comportamento, né? De criação de peça. Uma vez que eu criei aqui, ó, os nós de referência, vamos desenhar as montantes, as diagonais e os montantes da nossa treliça. E uma vez que eu terminar essas diagonais e montantes, eu vou ensinar um comando para, a partir desse pórtico, eu gerar os demais, tá? Eu vou utilizar, eu vou trabalhar com um perfil de cantoneira e vou usar uma opção de cantoneira dupla. Não que seja a melhor opção, tá? É mais para ensinar que você pode trabalhar desenhando perfil duplo, tá bom? Não que seja a melhor opção que eu trabalhe, que eu fosse trabalhar. Mas às vezes você vai precisar trabalhar, né, com perfil duplo. E o software tem essas opções. Então eu vou trabalhar com uma cantoneira dupla, tá? Vou desenhar uma barra nova, uma barra de cantoneira. Então eu vou aqui, ó, barra nova. Eu não usei ainda nenhuma cantoneira. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que entrar nas opções da janela de escrever e vou usar uma cantoneira laminada. Então, ó, perfil de aço laminado. Eu tenho aqui, ó, cantoneira simétrica. E ele já me traz as cantoneiras da Gerdau, ó. Eu, graças à gestão de perfil que eu fiz com vocês no começo da aula, ele já me traz aqui, ó, as cantoneiras da Gerdau. O que eu quero fazer? Eu quero trabalhar com cantoneira dupla, para ensinar para vocês que o software, ao lançar uma linha lá, uma barra, pode ser que ela já seja uma barra dupla. Não só dupla, o software tem até opções de quadruplas, ele tem outras opções, tá bom? Então, ó, só para vocês entenderem aqui o que eu vou fazer. Eu tenho ali o perfil, ó, o perfil C. Esse aqui é o meu perfil C. Eu quero, dentro do meu perfil C, trabalhar com duas cantoneiras duplas. Uma desse ladinho e uma desse outro ladinho, tá? Não tá um desenho muito bonito, mas é só para explicar mais ou menos para vocês o que eu vou fazer. Ao lançar uma barra, eu vou lançar duas cantoneiras dupla. Uma de frente para outra, tá? E eu tenho que tomar cuidado então no tamanho dela, para que ela realmente caiba dentro do meu perfil C. Só para vocês se recordarem, o perfil C que eu estou usando como banzo tem 100 na parte superior,
tem 50 por 2 de espessura, tá bom? Então, ele tem 100 por 50 por 2. Então, eu tenho uma área aqui dentro, ó, de 96 milímetros. Então, essa cantoneira dupla que eu for lançar tem que dar aqui dentro dos 96 milímetros. Eu vou usar a cantoneira 1 por 1/8, porque ela tem 25,4 de altura. Se você somar 25,4 com 25,4, ó, vou pegar minha calculadora aqui, ó. 25,4 vezes 2 é igual a 50,8. Como eu tenho 96, vai me dar 45 milímetros de espaço. Tá ótimo, tá? Então, ó, selecionei a minha cantoneira e vou pegar aqui a opção duplo U união genérica. Tá vendo, ó? Além de lançar perfil simples, o software me traz outras opções, ó. Caixa dupla, duplo T, duplo U, quadruplo em caixão, quadruplo em I, união genérica. Então, são opções que o software me traz. Eu vou pegar aqui, ó, um duplo U, união genérica, e a distância entre os perfis, eu já calculei aqui, ó, é 45 milímetros. 45 e 45. Então, eu vou desenhar uma barra, mas na verdade eu vou estar desenhando duas cantoneiras, uma de frente para a outra, com uma distância entre elas de 45 milímetros, do ponto inicial que eu lanço ela até o ponto final. Como se trata de um perfil composto, nós temos que prestar atenção também no tipo de ligação entre esses dois perfis. O tipo de ligação pode ser perfil independente, ou seja, por mais que você lance duas cantoneiras, a peça é tratada na realidade como dois perfis totalmente independentes a todos os efeitos. Ou você pode usar o ligação à distância máxima. O programa, o software, vai calcular e atribuir a distância máxima entre os travamentos de forma a ser considerado como perfil composto. Esta distância máxima depende da norma de cálculo escolhida. No meu caso, a 8.800. Ele já vai atender a 8.800. Se você não quiser que o software calcule, calcula a parte e você indica a distância entre esses travamentos a partir do ligação à distância indicada. É mais fácil o software calcular para mim, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, ligação à distância máxima. O software calcula e atribui essa distância de maneira a ser considerado um perfil composto. Então, olha o que eu vou lançar. Eu vou lançar uma cantoneira dupla, sendo um perfil composto. Ao clicar em aceitar, desenha da melhor maneira que você achar. Eu vou desenhar, ó, usando os nós que eu peguei, ó, e criei como referência. E estou lançando aqui, ó, as minhas diagonais e os meus montantes.
só para vocês visualizarem, né, e eu confirmar o que eu acabei de dizer, ó. Por mais que eu esteja lançando uma barra, ó, uma barrinha, eu na verdade estou lançando dois perfis. Olha que legal. Menu ferramentas, vista 3D. A vista 3D tem uma opção chamada seleção de elementos, onde eu posso selecionar uma barra ou mais de uma, confirmar com o botão direito e ele gera o 3D, ó, só desta barrinha que eu selecionei. Então, olha, eu lancei uma barra, mas na verdade é um perfil duplo, tá? Qual a diferença entre os tipos de ligação? Qual das opções será a mais favorável para dimensionamento da peça? O perfil independente, ligação máxima ou indicada? Praticamente a mesma pergunta dos dois usuários, né? Vou voltar lá. Vou voltar. Barra descrever. Ó. Eu gosto de fazer o ligação à distância máxima. Por que eu gosto de fazer o ligação à distância máxima? Porque aí eu não preciso me preocupar em fazer um cálculo para considerar aquelas barras como perfil composto. O próprio software já faz o cálculo da distância entre elas, tá? Mas, recapitulando aqui, existe diferença em calcular como perfil composto e como perfil independente. Caso você trabalhe como perfil independente, a norma brasileira ou qualquer outra norma, ela tem diferença principalmente na verificação do limite de esbeltez. Uma vez sendo um perfil composto e principalmente travado com chapinhas, você tem um melhor rendimento, tá? Então, ao invés de trabalhar como dois perfis independentes, paralelos, trabalhando como perfil composto, você ganha no dimensionamento. Por quê? Porque os itens da norma, principalmente 8.800 para perfil composto, eles são diferentes do perfil independente. Então você ganha no dimensionamento, por causa da norma. A diferença em ligação à distância indicada e ligação à distância máxima, a ligação à distância indicada, eu tenho que pôr em milímetros a distância entre os travamentos para que ele seja considerado um perfil composto. Tenho que calcular a parte na mão e colocar aqui, ó, a cada 15 milímetros. Se eu não quiser ter esse trabalho, usa a ligação à distância máxima. Tá bom? Essa ligação entre perfis é feita com que material? Na maioria das vezes, Alício, ela é uma chapinha metálica, né? É uma ligaçãozinha com, ou pode ser até um próprio pedacinho da cantoneira que você pode colocar, né? Se você pegar perfil cantoneira dupla, né? Na maioria das vezes a gente consegue visualizar imagens ao qual o pessoal coloca essas chapinhas, né? Ou é uma chapinha, ou é um próprio pedacinho de cantoneira, né? Que o pessoal costuma utilizar para travar elas, né? Então ela vai ficar, ó, tem um desenho aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Ó. Nesse caso, acho que foi usado até um pedacinho, ó, de cantoneira para travar elas. Bom? Aqui, ó. Não sei se vai dar para ver bem, tá? Até peço desculpa se não der para ver, mas às vezes o pessoal põe uma
próprio pedacinho dessa cantoneira ou uma chapinha, tá? Uma chapa, na maioria das vezes de 2, 3 milímetros, que dê para travar ali, tá bom? Esta chapinha aqui, ó, o software não dimensiona. Ele vai dimensionar a distância que você tem que soldar essas chapinhas, tá? Eu costumo usar, às vezes, o próprio pedaço da cantoneira, que é de mesma inércia, tal, mas não precisaria ser tão resistente assim. É só para travar elas. Tá bom? Não é só o perfil de cantoneira que tem essa opção de trabalhar com a opção de perfil duplo. Olha um exemplo que eu vou fazer aqui, ó. Essa barra aqui que eu vou lançar. Em vez de lançar uma cantoneira dupla, eu vou lançar o mesmo perfil 100 por 50 por 2 como um perfil duplo. Tá, ó. Barra, nova. Eu vou usar, ó, o 100 por 50 por 2. Só que eu não vou fazer ele como perfil simples. Ó, vou entrar aqui. E lá embaixo, na disposição de perfil, ele também me traz, ó, opções de caixa dupla soldada, duplo I soldado, tá vendo, ó? Então eu posso utilizar opções não só para cantoneira, para várias outras opções eu tenho a possibilidade de trabalhar com perfil duplo usando o recurso dos dados adicionais disposição de perfil. Então, ó, vou lançar um perfil dobrado, um perfil C, 100 por 50 por 2, sendo um soldado nas costas do outro, formando um I. Ó. Tanto faz se eu for desenhar uma barra de baixo para cima ou de cima para baixo. Tá? Tanto faz. Essa barra aqui também é uma barra dupla. Ó. Vamos visualizar aqui. Ó. Ela é uma barra, ela é 2 perfil C, um de costa para o outro, fazendo um perfil I. Tá vendo? E aí eu lancei, ó, bem aqui, ó, daqui até aqui. Vou trocar só a disposição dele, ó, para ele ficar direitinho, ó. É esta barrinha aqui que eu lancei, ó. Bem do centro, ó. E as cantoneiras duplas, ó. Essa é a visualização desse perfil aí que eu lancei. Então nós temos ali 2 perfil C, um soldado de costa com o outro. Tá? Então eles podem ser com uma distância entre eles, ou eles podem até ser totalmente juntos, formando um perfil composto. O software leva em consideração essa opção sem problema nenhum. Ó. Vou selecionar só ele para gerar o 3D. Ó. Talvez fique melhor de vocês visualizar, ó, este perfil composto que eu lancei, ó. Então não é só perfil de cantoneira, outros perfis podem ser lançados como duplos. O próprio perfil I tem o caixa dupla, tem uma série
de opções que a gente pode trabalhar na hora de lançar barras, a gente encontrando lá as opções a partir da disposição ali, ó, chamada disposições adicionais aqui embaixo, ó. Olha o perfil I. O perfil I pode ser lançado como perfil simples, com mísula, como caixa dupla, com platibanda, castelada. São opções que o software traz, tá? Então, é importante às vezes dar uma lida nos dados adicionais, nas disposições ali, ó. Você pode ter uma série de possibilidades de trabalho e você acaba não vendo que o software traz essas opções, tá bom? Vou gerar aqui o 3D de novo, né? Para vocês visualizarem como está por enquanto a minha estrutura, tá bom? Um detalhe, o software não apresenta as chapinhas, tá? Ele não vai apresentar essas chapinhas. Primeiramente porque ele ainda nem dimensionou a distância entre essas chapinhas. A gente só vai visualizar a distância entre as chapinhas que nós vamos ter que executar uma vez que ele calcular, já que eu mandei ele calcular, né? Aí no momento que ele calcular, ele vai me dar no relatório, ó, essas chapinhas tem que estar a 50 milímetros, a 100 milímetros. Ele vai dizer lá a distância entre elas, tá? Mas mesmo depois de calculado, ele não vai apresentar no 3D essa chapinha, tá bom? Nós que teremos que depois fazer uma apresentação ou uma indicação no nosso projeto que vai precisar de uma chapinha a cada tanto, tá bom? Pessoal, para finalizar a aula de hoje, o último comando, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês é o comando para, a partir de um pórtico, eu gerar o resto dos pórticos que eu vou precisar, tá? É claro que o software tem opções de cópia, mas uma vez que você copia, você tem que colar um a um. A melhor opção que nós vamos encontrar para trabalhar não é então uma opção de cópia. Eu vou utilizar aqui o menu Ferramentas, Geração, Planos. Este é o comando que eu uso para, a partir de um pórtico, eu gerar o resto dos pórticos aqui da minha obra. Esse comando é bem simples, tá? Vou fazer ele aqui rapidinho só para vocês visualizarem. O meu galpão vai ter 5 pórticos, ele é formado por 5 pórticos. Um já está feito, então eu só preciso gerar mais 4. Entrando no menu Ferramentas, Geração, Planos, eu vou precisar selecionar as linhas que fazem parte do plano do pórtico. Moleza. Primeiro, né, sempre como eu já comentei, procura começar com o eixo Z. Então, ó, o plano do meu pórtico é formado por esta linha aqui, ó. Então, para em cima desta linha e clica. E por outra linha aqui de baixo, ó. Para em cima desta linha e clica. Você acabou de selecionar as duas linhas que dão origem ao plano do meu pórtico aí da frente. Uma vez que você selecionou os dois, né? Volto a repetir, eu selecionei este aqui, que coincide com o pilar, e esta aqui de baixo, que coincide com o eixo Y, tá? Ó, 1 e 2. Ao clicar no segundo, ele me abre aqui, ó, a geração de planos. Como eu comentei,
o meu galpão vai ter 5 pórticos, mais um já está feito. Eu só vou precisar de mais 4. E eu preciso indicar aqui a distância entre eles. Notem que ao parar o cursor do mouse, o software diz que a distância entre planos pode ser positiva ou negativa. Por que pode ser positiva ou negativa? Por causa da direção que você vai gerar. Ó. Se o valor da distância é positivo, os planos geram-se no sentido positivo do eixo global, perpendicular ao plano selecionado. Se o valor introduzido é negativo, os planos se geram no sentido contrário. Olha a minha obra. Esse aqui não é o pórtico da frente? Eu preciso gerar os outros planos no sentido x negativo. Então, o que eu vou fazer? Distância entre planos negativo, então sinalzinho de menos, e a distância entre eles, 5 metros. Então, eu já determino também a direção que será gerada. Ele tem um outro recurso aqui que chama agrupar planos. Se você ativar esta opção, qualquer alteração que se realize em um dos planos gerados se repetirá nos outros planos. Você agrupa eles. Por um acaso, se você apagar uma barra que faz parte de um plano, ele apaga em todos os planos. Isso pode ser interessante na hora de desenhar, na hora de trocar perfil, mas também pode ser ruim na hora de fazer o lançamento de cargas. Às vezes, em um determinado pórtico vai ter um esforço maior do que, por exemplo, nos das extremidades. Então, o agrupamento não pode, às vezes, não é tão interessante, tá bom? A princípio, eu vou gerar agrupados. A princípio, tá bom? Então, ó, geração de planos, número de planos a gerar 4, distância entre eles menos 5, agrupados entre eles. Ao clicar em aceitar, ele gera os outros planos. Tá? Lembrando que ele gera todos com uma medida, com uma distância igual de 5 metros. E você, né, já conheceu o comando de cotas, ao qual, caso você necessite, você pode alterar a cota entre eles. Ó. Eu quero acrescentar uma cota de 7 metros daqui, aqui. Ó. Aí você muda o que você desejar, tá bom? A geração de planos gera todos com uma distância igual. Mas se você precisar alterar a cota de algum deles, você tem aqui a possibilidade pelo menu que nós já trabalhamos. Planos, cotas. Tá bom? Só para finalizar, não podemos esquecer, tá? Sempre que você trabalha com software, é importante salvar, né? Ó, você tem a opção de salvar ali na parte superior. E caso você queira, né, salvar backups, também é importante. Menu Arquivo, Salvar como, você pode criar um backup. Eu vou chamar de curso 2020 A, que vai ser o meu primeiro backup. Bom, salvando aqui como, eu crio um backup. É importante, né? Todo software dá erro. E o Metallicas e o CIP 3D não é diferente.
ele dá erro também, tá bom? Então, sempre que você quer salvar um backup, arquivo salvar como. Não custa nada, salva um backup, tá? E esses backups vão ficar sempre à sua disposição pelo menu Arquivo, Gerenciamento de Arquivos. E veja, eu já tenho o meu backup aqui, ó, curso A. Outra parte